tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Alcides, para muito mais química. Aqui no nosso canal de Educação, tudo tranquilo, tudo sussa. Deixa eu ver quem que tá aqui, ó. Pessoal, Digo Napoleão, Jerumen, Ursui, um abração para vocês. E aqui no YouTube, como sempre, que não falhe, a minha chegada, Érica. Beleza, meu povo? Tá tudo boa? Vocês podem ver que tá um pouquinho diferente, eu tô aqui sentado. É porque eu tô com meu pevete aqui, meu pé tá meio derribado, então hoje a gente vai sentado quietinho aqui, viu? Estou bem sim, minha chefa Érica. Então vamos lá, ó. Vamos começar, porque hoje é revisão, meu povo. Semana que vem é prova. Ontem a Érica veio, eu tive um probleminha no meu pé, eu faltei. Ela falou já de polímero e hoje eu já faço logo a revisãozinha. Dá uma lembradazinha também na parte de bioquímica, função já revisamos semana anterior. Então aqui é o último assunto que nós vamos revisar. Os carboidratos, os nossos doces, os glicídios, meu povo. Lembrando que são biomoléculas que também podem ser chamadas de carboidratos, açúcares, tá bom? Hidratos de carbono, e ela tem aquela fórmula geral CN H2N O, tá bom? N. Que é a fórmula geral de um carboidrato, certo? Os glicídios, meu povo, eles têm funções básicas, duas funções básicas dos carboidratos, é a função energética, que é a função principal deles, tá? E também a função estrutural, como na estrutura dos ácidos nucleicos, né? Nós temos a ribose e a desoxirribose, que elas participam na montagem do DNA, né? Que são carboidratos. E como função principal, nós temos ali a nossa querida glicose, que faz parte da função energética do corpo. Porque se você parar para pensar, nossa alimentação é basicamente carboidrato, proteína e lipídios. E cada um tem uma função, tá? A função do carboidrato é da energia, principalmente, tá certo? Então, no caso, muito bem, Érica, então nós temos como carboidrato função energética, armazenamento energético e também a função estrutural. Quando eu digo, como a Érica já botou, né? Produção de energia, nós temos a glicose, né? Que você vai produzindo e a glicose vai chegando no nosso corpo, fazendo parte de todos os processos biológicos produzindo energia. Celulose, quitina já entram como parte estrutural, tá? E nós temos o glicogênio e o amido, né? Que entram como função de reserva energética, tá certo? Então, ó, aqui nós temos alguns glicídios e nós podemos ver que nos glicídios duas funções aparecem, ó. OH ligado a carbono saturado, nós temos um álcool, ok? Carbonila ligado a hidrogênio, aldeído. E carbonila entre dois carbonos, nós temos uma cetona. Então, uma cetona. Essas são as funções orgânicas que nós vamos ter principalmente aparecendo nos nossos glicídios, tá bom? Outra coisa, nós temos uns glicídios aí, ó, os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos, certo? No caso dos monossacarídeos, gente, eles são os carboidratos mais simples, tá? São eles que são utilizados para ficar se repetindo, para formar os disacarídeos, oligosacarídeos e também os polissacarídeos, tá bom? Os monossacarídeos mais comuns, ó, glicose, galactose e frutose, tá? Dos disacarídeos, os mais abundantes, como nós já citamos, são os disacarídeos, como a sacarose. Que a sacarose, ela é um disacarídeo, né? É formada de duas oses, onde uma é a glicose e a outra uma frutose, tá? Também temos a maltose, que é formada por duas moléculas de glicose, e a lactose do leite, que é formada por glicose e galactose, aí já são os disacarídeos. Já os polissacarídeos, eles são moléculas poliméricas, são sequências complexas, tá? De várias glicoses, como o amido, a celulose,
o glicogênio, tá? Então, a partir desse número de carbonos, essa quantidade de ósis, né, a gente classifica como monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeos. Lembrando que a celulose, ó, ela tem uma cadeia linear, já o glicogênio uma cadeia ramificada, tá? Lembrando que a glicose é o monossacarídeo mais abundante. Show? Aí de exemplo, pessoal, a gente vai ter o quê? A glicose, né, que é o mais simples e mais comum, mais abundante, que participa do processo de respiração celular. Além aí tem o amido também, que o amido ele é a principal reserva energética das plantas, né, dos vegetais. Tá? O glicogênio, que já é a principal reserva energética dos animais, muito encontrado nos músculos, né, também no fígado. Tem a celulose, que é aí, a celulose e a quitina, cuidado, porque elas são carboidratos que o foco é na estruturação. A celulose na estrutura das células vegetais, tá bom? E a quitina na parede celular de alguns fungos também, exoesqueletos, né? Entre outros, como artrópodes, insetos, os crustáceos, aquela casquinha daqueles animais é quitina, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, ó. Como você pode ver aqui, demonstrando alguns monossacarídeos, tá? Que são sólidos cristalinos, incolores, praticamente solúveis em água, mas insolúveis em solventes apolares. Tá? Quando tem um grupo carbonil, se tiver o hidrogênio, é uma aldose, se tiver entre carbonos, uma cetose. Tá? Exatamente, Érica. A ramificação, na verdade, a ramificação são as ligações, são ligações ramificadas, quer dizer, ele não é uma cadeia linear. Ele tem como se tivesse várias cadeias lineares e essas cadeias têm ligações entre elas que as mantêm unidas. Por isso que a gente diz que é ramificado, tá? Ó, exemplos de monossacarídeos, como eu citei, a glicose, que é O, que tem um aldeído, frutose, que é a cetona, galactose, tem o aldeídozinho lá, tá bom? Vamos seguindo. Já os disacarídeos, eles são unidos pela ligação chamada glicosídica. A ligação glicosídica, gente, é a ligação que ocorre entre as ósis. O que são as ósis? Os monossacarídeos, aonde a hidroxila de um interage com o hidrogênio lá da outra hidroxila, formando água. E aí, ó, você vê que fica esse ésterzinho aqui, unindo as duas ósis. Isso daqui é o que nós chamamos de ligação glicosídica, tá certo? Que você tem a ligação mantendo as duas ósis unidas, tá? Aí nós temos os disacarídeos. Lembrando que as ligações glicosídicas são prontamente hidrolisadas por ácidos, mas resistem à clivagem por base. Assim, os disacarídeos podem ser hidrolisados para originar seus componentes monossacarídeos livres por fervura em ácido diluído. Ó, no caso do nosso corpo ele tem as enzimas que quebram e formam pegar esses monossacarídeozinhos para poder ser utilizados, tá bom? Vamos seguindo. Aqui são exemplos de sacarídeo, lactose, sacarose e trialose. Já os polissacarídeos, nós temos a celulose como exemplo, substância fibrosa, né, resistente, solúvel em água, ela que é encontrada na parede celular das plantas. Por exemplo, a celulose, como você pode ver, ela é essa unidade aqui, ó. Só que aqui é claro, isso aqui é só o monômero. Isso aqui repetido várias vezes, tá? Celulose, ó, cadeia linear e não ramificada que constitui de 10.000 a 15.000 unidades de glicose. Como vocês podem ver, é muita glicose. Tanto que a celulose ela é muito utilizada também para a produção de biocombustível. Por quê? Quando você produz o álcool a partir da cana-de-açúcar, nós estamos produzindo o álcool a partir da sacarose, porque é bem mais fácil. Porém, você pode pegar capim, bagaço da cana, extrair a celulose e hidrolisar essa celulose para fazer o quê? Ó?
separar todas essas glicoses aí. Só que não é um processo muito fácil nem muito barato. Porém, se conseguiu fazer um processo mais barato, mais adequado, você consegue utilizar toda essa glicose também na produção de etanol, tá? Tanto que são chamados de biocombustíveis de segunda geração, esses que são esse álcool que é derivado da celulose. Aqui nós temos a quitina, fibras longas similares à celulose, só que não podem ser digeridas. Olha aqui, ó, a estrutura dela, que é que forma os exoesqueletos de artrópodes, lagostas, caranguejos, insetos, dessa classe de animais. Já o amido, ó, polissacarídeo, que é reserva energética dos vegetais. Não se esqueçam disso. Tem muita coisa, gente, que a gente coloca aqui mais como questão de observar, mas o ponto principal é você saber que o amido é reserva energética de plantas, tá bom? Já o glicogênio, reserva energética para animais, tá? Apresenta um alto grau de ramificação. Como você estava me perguntando, Érica, esse alto grau de ramificação é isso aqui, ó. Você tem uma cadeia linear aqui, ó. Outra aqui. Ó, você tem as cadeias, ó. E essas cadeias são ligadas, ó, aqui é ligada por aqui, ligada por aqui, ligada aqui, ó. Então essas cadeias é como se você tivesse cadeias lineares que estão interconectadas, formando ramificações, que é diferente, ó, como é a celulose. Imagina que a celulose é como se fosse todas essas linhazinhas que eu selecionei juntas, aí ela fica assim, ó, uma cadeia linear, para lá e vai para lá. Já o glicogênio são pedacinhos, ó, que vão se ligando e vão fazendo essas ramificações, tá? Você pegou a ideia? Deu para entender aí? Que você me perguntou ainda agorinha? O que era essa parte de ramificação? É exatamente isso, ó. Você tem uma cadeia linear lá em cima se ligando por aqui, ó. Aqui e aqui. Aí você vai mantendo todas essas linhas unidas, aí sim você tem o que nós chamamos de ramificações, tá? Pegou a ideia? Vamos seguindo. Só para relembrar, só para finalizar essa parte de carboidrato, antes de começar a falar de lipídios, vamos relembrar alguns pontinhos aqui interessantes, tá? Por exemplo, carboidratos, gente, são normalmente formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, como a gente já citou, né? São também chamados de glicídios, carboidratos e açúcares. Eles são energética e estrutural. Tá? Participam na formação dos ácidos nucleicos, não vamos esquecer. Os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo, monossacarídeo, tá? Até carboidratos mais simples. Glicose é o monossacarídeo mais conhecido. Celulose e amido são importantes polissacarídeos de que, gente? De fontes vegetais. Reserva energética, que é o amido. O outro estrutural, que é a celulose. Tá? Quitina, estrutural nos animais. Glicogênio, reserva energética, tá bom? Não esqueçam desses pontos. Já os lipídios aqui estão, ó, provenientes da reação de ácidos graxos e álcools. Não vamos esquecer que os lipídios são insolúveis em água, porque, meu povo, lipídio tem longas cadeias carbônicas, então são moléculas apolares. E moléculas apolares, elas não se dissolvem em moléculas polares, ó. Não quer nem saber, uma mantém distância da outra. Porque aqui, ó, interação do tipo de polo induzido. Já as moléculas polares têm interações como ponte de hidrogênio e de polo permanente. Isso daqui faz com que, ó, não se dissolvam. Ok? O que nós fazemos, pessoal, para dissolver um lipídio, no caso, um composto apolar, em um composto polar, é utilizar substâncias que nós chamamos de agentes tensoativos ou surfactantes.
É o caso do detergente, que são substâncias que têm uma região polar e uma região apolar. Então, um pedaço de cada uma interage. Ou você dissolver em líquidos apolares, como clorofórmio e acetona, minha amiga Érica, muito bem. Exatamente isso aí que você disse, tá? Então, ó, lipídios e gorduras, moléculas orgânicas, como a gente falou aqui, ó, insolúveis em água, tá bom? Também álcool, éter. Só que elas só são solúveis em álcool, como você botou aí, acetona, o clorofórmio, o éter, tá? Você consegue dissolver nesses pontos. Principais funções dos lipídios. Ó, principais funções: reserva energética, isolante térmico, transporte das vitaminas lipossolúveis e também como ácido graxo. Ó, reserva energética, vamos tomar cuidado, viu, gente? Reserva energética ela é só utilizada num segundo momento, viu? Porque o nosso corpo sempre vai procurar primeiro o carboidrato. Não tendo carboidrato, é que ele começa a queimar os lipídios, queimar as gorduras. Então, é utilizado somente em momentos de necessidade. Isolante térmico, porque a gordura ela forma uma camada que atua o quê? Mantendo a temperatura corporal, principalmente em ambientes frios. Como ácidos graxos, estão presentes nos óleos, né, sementes, né, principalmente as oleaginosas, né, tem girassol, canola, milho, colza, soja, entre outros. E na absorção das vitaminas, principalmente as lipossolúveis, a famosa KD, vitamina A, D, E e K, tá bom? Os lipídios são importantes no transporte dessas vitaminas pelo nosso corpo. Show? A Érica perguntou, a dipolo induzido é a ligação... dipolo induzido são ligações de fraca intensidade. Assim, vou mostrar bem aqui para você. Eu vou voltar o slide, o outro, ele tem um espaço melhor. Seguinte, Érico, ó, eu vou fazer aqui duas ligações. Uma ligação do hidrogênio, gás hidrogênio, tá? E a ligação do ácido clorídrico. O que é que acontece aqui, ó? Repare que esses dois ligantes são iguais. Como eles são iguais, eles puxam os elétrons da ligação com a mesma força. Esse fato de puxar os dois elétrons da ligação com a mesma força, nós chamamos de eletronegatividade, tá? Então, como eles puxam com a mesma força, esses vetores se anulam. Aí nós dizemos que o momento de dipolo dele é igual a zero. Quando isso acontece, é uma molécula apolar. E esse tipo de situação, esse tipo de molécula, ela é dipolo induzido. Ela só forma polos. O que é o dipolo induzido? É quando a molécula apolar forma polos momentâneos devido ao atrito que vai ocorrendo entre a movimentação das moléculas. Só que é uma interação momentânea que acontece naquele ponto num determinado momento, tá? Isso é o dipolo induzido. Já o dipolo permanente, você tem, no caso, o cloro, ele puxa os elétrons da ligação com mais força que o hidrogênio, girando um momento de dipolo resultante diferente de zero. Nesse caso, é uma molécula polar. Ela vai ter um lado negativo e um lado positivo, tá bom? A diferença para a ponte de hidrogênio é que a ponte de hidrogênio... Não, aqui apareceu pH. Deixa eu ajeitar isso aqui. É que na ponte de hidrogênio, você vai precisar do FON. O FON, que é o flu, oxigênio e o nitrogênio, certo? O flu, oxigênio e nitrogênio interagindo com o hidrogênio. Quando isso acontece, aí você tem um caso especial de dipolo permanente que é mais forte, que é a ponte de hidrogênio, tá bom? Então vamos seguindo. Aqui estão as principais características, como eu citei agora, já comentei sobre elas, já falei, dos lipídios, tá? Então vamos seguindo. Alimentos, principais alimentos de origem animal.
carnes vermelhas, peixes, ovos, leite, manteiga. Alimentos de origem vegetal, coco, abacate, oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, gergelim, azeite de oliva, tá? Então, a ingestão desse tipo de alimento, ela é fundamental porque, pessoal, o lipídio, ele traz diversos benefícios. Agora, é claro, existe um controle, tá, gente? Você não vai simplesmente estar consumindo o lipídio de qualquer maneira, tá bom? Bom, os glicerídeos são os lipídios que nós temos mais contato, que são os óleos e as gorduras. Óleos são de origem vegetal e as gorduras de origem animal, tá? Lembrando que os óleos de origem vegetal eles são líquidos à temperatura ambiente, já as gorduras são sólidas à temperatura ambiente. Show? Já os esteroides, no caso nós temos o colesterol. Função do colesterol, meu povo, uma das principais dele é transportar, carregar as vitaminas lipossolúveis pelo corpo. Deixa eu ver, a Erika botou aqui. Óleos líquidos à temperatura ambiente. Perfeito. Érica, eu só conheço um óleo, só um, que ele não é tão líquido à temperatura ambiente, que é o óleo de tucum. Ele, às vezes ele fica quando esfria um pouquinho, ele fica um pouco sólido, ele cristaliza. Aí tem que dar uma aquecidazinha nele. E o óleo de tucum ele tem um cheiro engraçado, tem um cheiro que lembra café às vezes. Quando você vê assim, você fica assim, meu Deus, é diferente, tá? Os óleos que, por exemplo, um óleo que é um líquido que eu acho até interessante, o cheiro eu acho muito cheiroso, é o de babaçu. Óleo de soja, girassol, colza, deixa eu ver o que mais, amendoim. Esses daí eles são bem líquidos, bem cristalinos, bem definidos mesmo, tá bom? Bom, antes de falar, vamos lembrar de um detalhe. Os lipídios, meu povo, se dividem em os carotenoides, né? Que são aqueles pigmentos, principalmente alaranjado. Essa parte que tem mais alaranjada das plantas são carotenoides. As ceras que estão presentes principalmente superfícies de folhas, alguns insetos, tá? Fosfolipídios, que é o principal componente da membrana celular, tá bom? E os glicerídeos, que são os ácidos graxos, né? Que são formados das moléculas de glicerol, que tem o monoglicerídeo, o diglicerídeo e o triglicerídeo, que é o mais comum, tá? E esses glicerídeos, eles podem ser saturados e insaturados. Vamos lembrar, pessoal, que os ácidos graxos insaturados são os melhores para o consumo, tá? No caso, nós temos lá os ômega 3, ômega 3 e 6, ômega 9 também, que são os melhores de serem utilizados. Show? Deixa eu aqui olhar a sequência. Então vamos seguindo. Proteínas. Agora a parte das proteínas macromoléculas. No caso das proteínas, gente, é o seguinte. Elas são macromoléculas orgânicas que elas atuam praticamente no nosso corpo todo. E ela vem do quê? Da formada a partir de aminoácidos. Tem cerca de 20 aminoácidos, tá, gente? Aminoácido é quando você tem uma carboxila com uma amina, tá? Quando eles se unem, forma a famosa, exatamente, Érica Fernanda, a famosa ligação peptídica, que é a união de um grupo amino com um grupo carboxila. Porque o aminoácido, ele vai ser assim, ó. Eu vou já mostrar para vocês aqui, agora que eu lembrei que no próximo slide, ele tem a demonstração de um. Então, ó, as proteínas controlam praticamente todos os processos que ocorrem em uma célula. São macromoléculas biológicas mais abundantes, ocorrendo em todas as células, praticamente em toda a parte do corpo. Também ocorre em grande variedade. Olha aqui, ó. Assim é um aminoácido, certo? O que muda de um para o outro é o radical, tá? Porque aí você vai ter aqui, ó,
o grupo ácido, o grupo amino. Então, de acordo com o radical, mudando o radical, é que você vai ter aminoácidos diferentes, tá? Os aminoácidos são importantes porque é a partir deles que nós temos a formação das proteínas, e sem proteína, gente, nós estamos maus. Olha aqui a ligação peptídica. Você tem um aminoácido aqui, outro aminoácido aqui, ó. A hidroxila do ácido de um grupo interage com o hidrogênio da amina. Isso aqui vai formar água. Essa liberação de água, porém, vai ter esse grupo sendo formado aqui, ó, que é o grupo da ligação peptídica, que ela fica assim, ó, a carbonila ligado ao nitrogênio, que é nada mais que um grupo amida. Tá? Aí você tem esse grupo amida interagindo aí no aminoácido. Aqui são as estruturas das proteínas. A primária é uma sequência linear de aminoácidos. A estrutura secundária ela já começa o quê? Ó? A ter uma torção no próprio eixo. A estrutura terciária ela vai se enrolando toda, enovelando. E a quaternária é a junção de proteínas terciárias, que aí vai formando grupos maiores. Bom, por essa imagem aqui dá para a gente ver que as proteínas elas atuam praticamente em todo o canto do nosso corpo. Ó, nós temos na pele, né, o colágeno, tem proteínas das fibras nervosas, tem a hemoglobina no sangue, tem a insulina e o glucagon também, que é produzido nos pâncreas. Nas fibras musculares é a miosina, tendões, na unha e cabelo tem a queratina. Resumindo, tem proteína para todo o canto do nosso corpo. As proteínas elas podem ter tipos dinâmico ou estrutural, tá? Dinâmica é aquela proteína que ela faz parte mais de reações como catálise, como as enzimas, transporte de substâncias, como as hemácias, tá bom? E estruturais é aquelas que fazem parte de funções de estrutura, como o colágeno na pele, a elastina também, a miosina nos músculos, tá bom? Forma fibrosa ou globular, né? Dependendo da estrutura. Fibrosa é aquelas que focam mais na parte estrutural, globular, como tem a hemoglobina, aquelas fórmulas grandes. E ó, funções da proteína, fornecimento de energia. Mas vamos lembrar de um detalhe. Fornecimento de energia é uma das últimas coisas que a proteína vai participar, tá? Não se esqueçam. Deixa eu ver. Exatamente. Tira sim, Érica, porque ele vai degradar. É porque o nosso corpo, quando a nossa alimentação está muito ruim, ele começa a degradar algumas proteínas para converter em outras que está precisando por momento. É por isso que você vê que pessoas que têm uma alimentação muito defasada, muito baixa, ela é meio raquítica, ela tem a musculatura muito, muito fraca, tá? Exatamente porque ela vai consumindo seus músculos para poder produzir energia. Mas a função energética é uma das últimas. Primeiro é carboidrato, depois lipídio, aí é que seu corpo começa a mexer com proteína. Estrutura celular, na parte de catalisador, como as enzimas, regulação de processos biológicos, armazenamento de substâncias, no caso, transporte de substância, como a hemoglobina, transporta o oxigênio. Na musculatura, defesa do organismo com os anticorpos, e aí sucessivamente, tá bom? Atua como enzima, tem a lactase, a amilase, que atua como enzima do amido, a lactase da lactose, tá? Aí já são exemplos de proteínas. Na contração muscular, nós temos a miosina, que eu estava tentando lembrar o nome da outra aqui. Eu lembrei agora, é a actina. Nós temos a miosina e a actina. Exatamente, isso é um mal causado por essa falta dessa proteína aí. Anticorpos, na coagulação tem a fibrina, que ela é utilizada na coagulação do sangue, e a hemoglobina no transporte do oxigênio. Então, vamos seguindo.
Aí como tem aqui, ó, proteínas simples ou homoproteínas e as proteínas complexas ou conjugadas. E aqui tem todos os exemplos. Ó, caseína, está no leite. Mucina, que está na saliva. Entre a clorofila, no caso aqui, e hemoglobina. Bom, agora vamos para as vitaminas, a vitalamina. Pessoal, a vitamina, deixa eu ver, o que você botou? Exatamente, é edema abdominal. Eita, Érica, tu tá lendo pra caramba, viu? Se garantindo. Ó, a importância das vitaminas, porque elas são fundamentais nos processos que ocorrem no nosso organismo, tá bom? Atuam diversas aplicações. Tem as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Mas antes disso, lembrem-se que a vitamina tem essa função aqui, ó, reguladores das funções fisiológicas. Então, se tu não tiver esse regulador de função fisiológica, estamos mal, tá? Aqui, ó, as vitaminas tem as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As lipossolúveis são as mais fáceis de gravar. O famoso KD, vitamina A, D e E. Hidrossolúvel, vitamina C e as do complexo B. Complexo B e vitamina C, tá? Olha, vitamina A, D e E são exemplo de vitamina lipossolúvel. Ó, a vitamina A é o retinol, tá? Principal função, gente, dela. Cuidado, vitamina A, problema da visão, a falta dela, né? Alteração na pele, porque a função dela é manter, principalmente tem um papel na visão e na manutenção do tecido epitelial. Vitamina D, a absorção e utilização dos sais minerais, principalmente o cálcio e o fósforo. Por isso que um dos problemas que é causado quando você tem uma baixa quantidade de vitamina D é o raquitismo, também a osteoporose. Vitamina E ela atua como antioxidante, tá? Principalmente na parte dos problemas do sistema nervoso. Vitamina K, na coagulação sanguínea, tá? Ela atua no processo de coagulação. E aí nós temos as vitaminas do complexo B, que são várias e cada uma tem várias aplicações, e a vitamina C, que faz parte do sistema também do colágeno, manutenção das paredes capilares, antioxidante, e sem ela, meu filho, a chance de ter escorbuto é elevada. Deixa eu ver. Cofatores enzimáticos, deixa eu voltar aqui. Quando eu diz cofatores enzimáticos, é porque as vitaminas, elas ajudam, né? Elas auxiliam as enzimas nos processos que elas participam, tá? É isso que quer dizer. Cofator é como se fosse uma substância a mais ajudando no processo enzimático. Beleza, Érica? Então, vamos lá. Vitamina A, retinal, papel importantíssimo na nossa visão. Olha aqui a molécula do beta-caroteno, né? Que ela se converte no retinal, nas reações do nosso organismo. Mas aqui está a vitamina A. E a partir dela é que é formada o retinal. A partir do consumo de beta-carotenos. Vitamina D, regulação dos níveis corporais de fósforo. Exatamente, Érica. Isso é que é o fator enzimático, é auxiliar. Vitamina E, outra vitamina lipossolúvel. Como a gente já falou em outras aulas anteriores, eu vou só relembrar principalmente a parte do lipossolúvel e hidrossolúvel. Porque na química, basicamente, a gente vai focar mais no fato de ser solúvel em água e não ser solúvel. Essa parte da aplicação delas é mais na biologia, tá? Vitaminas do complexo D, tiamina, riboflavina, niacina, entre outras. Mas elas são o quê? Hidrossolúveis. As hidrossolúveis têm esse probleminha, a gente tem que ter um consumo diário delas, tá? Porque o nosso corpo acaba eliminando pelo suor, pela urina, tá bom? Então nós necessitamos de estar sempre consumindo estas vitaminas. Vitamina C também, show? Auxilia como cofator em diversas reações bioquímicas, por isso que o consumo dela é demais importante. Então, vamos treinar, vamos fazer exercíciozinhos aqui, tá bom? Ó, na primeira question nós temos aqui a fenilalanina
pode ser responsável pela fenilcetonúria, doença genética que causa o retardamento mental em algumas crianças que não apresentam a enzima. É utilizado em adoçantes dietéticos e refrigerantes do tipo light. Aqui está a função estrutural dela. Pode-se concluir ela como um... Bom, gente, ó. Presta atenção. Você tem um grupo ácido aqui, carboxílico, ó. Um grupo ácido carboxílico e uma amina. Se você tem um ácido carboxílico e uma amina na mesma estrutura, pertinho uma da outra, lindo desse jeito aí, meu filho, ó. É um amino, ó. Ácido, letra D. Cuidado, Érica, ali, ó. Amina do ladinho de um grupo ácido é um aminoácido, viu? Letra D, esse composto. Ela é chamada de fenilalanina porque o radical, ó, o radical é o fenil, bem aqui. Tá aqui o fenilzinho bem aqui, tá? Então, letra D, aqui nesta primeira question. Ok, a segunda, bem facinha também. A ligação peptídica é formada pela reação entre um ácido carboxílico e uma amina, liberando água. Qual das estruturas abaixo apresenta a reação entre o ácido etanóico, esse aqui, ó, e a metilamina? Metilamina é porque você só tem um carbono ligado ao NH2. Então fica mais NH2 CH3. Bom, nós vamos ter a reação bem aqui, ó. A hidroxila atacando um hidrogênio formando água, mais esse grupo aqui, ó. H3C, dupla O, NH, para cá, CH3. Bom, no caso aqui, a resposta já encontrei, vai ser letra E. Sussa, viu como é facinho? E para facilitar mais ainda a nossa vida, eu quero ver se vocês estão se garantindo. Júnior, põe 2 minutinhos aí, embora eu quero a alternativa, eu quero o gabarito dessa terceira questão já.
Durante a caminhada dos escoteiros, gasto energético foi grande, estava avisado que deveriam levar barrinhas de cereais, mas alguns não tinham levado, então, ó, vão ter que usar suas próprias reservas, e reservas energéticas, o nosso organismo, meu povo, é glicogênio. Nosso corpo começa a consumir nosso glicogênio. Terceira questão, letra E. Érica, como sempre, arrochando tudo. Olha a quarta. A quarta diz assim, ó. Marca a alternativa que melhor define uma proteína. Bom, letra A. Proteínas são moléculas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio? Sim, se tivesse colocado o nitrogênio ali também, né? Mas como não tem o nitrogênio, letra A está errada. B. Proteínas são polímeros de aminoácidos? Perfeitos. Proteínas são sequências de aminoácidos. E essas sequências participam de praticamente um bocado, vou dizer muitos não, vou dizer um bocado de processos no nosso corpo, tá? Quinta. Uma proteína que se apresenta como uma sequência de aminoácidos e está em sua estrutura, essa aqui é fácil, gente, ó. Se é uma sequência linear. Então é uma proteína primária, tá bom? É primária, não se esqueça. Quando é uma sequência que está em torção, é secundária. Quando em novela, é terciária. Quaternária é junção de proteínas terciárias. E quinária não existe. Tá? Então a quinta é a letra A. Érica, como eu estou vendo que você está se garantindo nessa daqui, eu quero ver se presta atenção. Se você está se garantindo aqui na sexta. Essa sexta aí dá para confundir um pouco. Bom, qual é a alternativa correta? Diz para mim. Mas o Técio é malo, ó. Aí, Júnior. Era que tava dizendo que o Técio na aula dele de hoje botou uma questão igualzinha a essa. Ô, rapaz. Vamos lá. Atua como catalisador? Sim. Enzimas são proteínas. Vamos lá. Promove transporte de substâncias? Sim. Hemoglobina. Oxigênio. Ele quer saber a função que não tem nada a ver. Atua anticorpo? Sim. Promove movimento de contração? Sim. Nos músculos. Por que é a letra D? Porque os principais macronutrientes utilizados na ATP,
adenina trifosfato. Para produzir adenina trifosfato, você precisa de carboidratos. É a partir dos carboidratos que você produz a ATP, tá bom? Então a letra D é função de carboidrato, não de proteína. Até porque a principal utilização no carboidrato é função energética, certo? Então essa função energética é que é utilizada. Exatamente, Érica. As proteínas primárias e secundárias, elas não ainda têm função. Elas são proteínas em formação, tá? Quando é a terciária e quaternária que elas começam a ter aplicações, tá? Ó, no caso, a proteína que estão nas hemácias, essa aqui é jogo rápido, é a hemoglobina. A proteína que participa na onde? No transporte do oxigênio. Essa daqui é jogo rápido, tanto que a gente já passa à frente. 8. As proteínas são macromoléculas formadas por um encadeamento de aminoácidos que desempenham importante função no organismo. Quanto ao tipo de função, as proteínas podem ser classificadas em jogo rápido também, dinâmicas e estruturais. Aquelas proteínas que atuam na parte de estruturação e aquelas que atuam na parte de síntese do nosso corpo. 9. Essa daí já. Não, eu repeti algumas, essa aqui a gente já fez. Não. Através da alimentação e que os seres vivos adquirem energia necessária para realizar suas atividades. As proteínas podem ser encontradas tanto em alimentos de origem animal quanto de origem vegetal. Para quem pratica exercício físico, uma das vantagens de consumir proteína é o ganho de massa muscular. Tanto que essa questão aqui, ó, já até coloquei ela também, se eu não me engano. Eu já respondi tanta questão aqui, Érica, que tem hora que a gente esquece. Mas essa daqui, por exemplo, ó. As proteínas atuam na regeneração de tecidos lesionados, ocasionando o quê? O crescimento muscular. O que ocorre é o seguinte: quando você faz atividade esportiva, você provoca microlesões. Ó, principalmente quem faz musculação é onde a gente percebe mais esse efeito, tá? Porque na musculação você provoca várias microlesões durante aqueles exercícios. Mas aí, para o músculo crescer, você tem que estar com a alimentação correta. Tanto que, ó, musculação, se você só malhar, não adianta. Tem que malhar, comer direito e dormir, porque é no descanso que vai ser feita a recuperação celular, tá? Então, são provocadas microlesões. Essas microlesões vão sendo corrigidas pelo consumo de proteína e o músculo vai aumentando. Ó, 10. Apesar da carne bovina ser frequente na dieta humana, proteína bovina não é encontrada no nosso corpo. Gente, vamos lembrar de uma coisa. Expanda, exatamente. Não, deve estar... Cada proteína que nós consumimos, gente, não necessariamente nós vamos usar ela daquela maneira, tá bom? Geralmente o nosso corpo ele vai degradar todas as proteínas que nós consumimos. Ele vai pegar somente os aminoácidos. E esses aminoácidos vão ser distribuídos pelo nosso corpo. E lá nos ribossomos ele vai sendo ativado, vai sendo feito os encadeamentos para formando as proteínas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, tá? Então, de qualquer maneira, o nosso corpo ele vai querer aminoácido, tá bom? Porque as nossas proteínas do nosso próprio corpo produz. Ah, essa daí tá easy demais. Então, ó, no caso aqui na 10ª, ó, as proteínas sofrem digestão, os aminoácidos liberados são usados para a produção das proteínas humanas. Easy. 11. Essa é do Enem. Bora vir aqui. Bora aí, Érica. Essa aí é facinha pra ti. Vamos lá. 2 minutos aí, meu amigo Júnior.
Vamos lá. Érica Zona, acho que você acertou de novo. Olha o que ele disse aqui, ó. Vamos pegar o detalhe da questão. Ó, recentemente, um estudo feito em campo de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono, né, o gás carbônico, prejudicam a absorção de nitrato. Bom, se não está absorvendo nitrato, então significa que as plantas não estão tendo uma das suas principais fontes, nitratos aqui, né? Uma das suas principais fontes de nitrogênio. E nós sabemos que as plantas, elas precisam de quê? NPK. Os principais nutrientes das plantas, nitrogênio, fósforo e potássio. É por isso que ácido nítrico, ácido fosfórico, até o ácido sulfúrico também, são bastante utilizados na produção de fertilizantes. Para poder adicionar amônia a partir do NH4, fósforo e também o potássio no solo. Se você está diminuindo a quantidade de nitrogênio, lembre-se que as proteínas, de todas as funções que aparecem aqui, elas têm nitrogênio em sua estrutura. Então, se as plantas têm pouco nitrogênio, então elas vão ter uma baixa produção de proteína. Sim, o NPK é o nome que a gente dá para fertilizante, certo? Mas é o seguinte, ó. Mas a maioria dos fertilizantes, eles vão tentar colocar esses 3 macronutrientes. Mas também tem os micros, como o sódio é um deles. O lítio também. Então, no caso, quando você tem um fertilizante, a maioria tem uma mistura de todos, mas às vezes não tem. Então você tem que colocar, né? Porque esse NPK, ele tenta colocar pelo menos esses 3, que são os macronutrientes, são os que as plantas mais precisam. Tem os macro e os micro, certo? Aí, então depende da concentração deles no solo, exatamente. Se a concentração deles está baixa no solo, esse solo é pobre para qualquer planta, é ruim de plantio, certo? É por isso que quando você tem uma produção, né, que você, por exemplo, quando planta soja, aí o cara já quer plantar milho na sequência, a primeira coisa que eles fazem é retirar várias amostras de vários pontos do solo para estudar as condições dele, para saber se precisa corrigir o pH, se precisa de NPK, de fertilizante, adubo e assim sucessivamente. 12. Funcionando como alimentos reguladores, as vitaminas controlam várias atividades da célula e funções corporais. Assinale a vitamina com sua natureza. Vamos lembrar que... Eita, deixa eu limpar aqui, botar uma canetinha. Que a vitamina A, D, E e K são lipossolúveis. Ok? Então, se elas são lipossolúveis, a letra A e a letra D estão fora, porque vitamina K e vitamina E não são hidrossolúveis, são lipo, tá? A vitamina B12 não é lipossolúvel. Todo o complexo B é hidrossolúvel. Então a resposta correta é letra B. A vitamina C é hidrossolúvel. Cuidado. Aqui, ó, tinha que analisar a vitamina com sua característica. Vitamina B12 é hidrossolúvel, exatamente. Todas do complexo B são hidrossolúveis e a vitamina C. Aí o KD, né, que é A, D, E e K, elas são lipossolúveis, tá bom? Exatamente, aí você tem que ver essa relação, tá bom? Tomar cuidado. Mais uma. Ó. Ah, essa daqui é simples, eu acho. Ó, ele diz assim, Jacobus Berzeli falou em poder catalítico. Gente, poder catalítico, nós estamos falando de enzimas. E enzimas são, ó, proteínas. Que tipo de substâncias atuam como catalisadores no nosso corpo? As enzimas. Essa daqui é very, very easy, muito easy, como diz a Érica. Jogo rápido. 14. Essa aqui é do Enem, essa aqui. Ó, aí estão 5 vitaminas. Eu acho engraçado o seguinte, ó.
Essa vitamina, todo mundo olha uma hidroxila aqui já fica feliz. Aí olha outra hidroxila aqui também fica feliz. Aí vê uma hidroxila aqui e fica feliz. E esquece de olhar isso aqui, ó. Tudo isso aqui é carbono. Ó. Aqui é tudo carbono. Tudo carbono. Aqui também, ó, só carbono. Essa molécula praticamente é só carbono. Quer dizer, o lado apolar é muito maior que o polar, certo? Diferente dessa estrutura aqui, ó. Ela tem 4 grupos hidroxilas, então ela apresenta uma região de polaridade muito maior. Então, essa 3 aqui é a hidrossolúvel. 1, 2, 4 e 5 são lipossolúveis e 3 é a única hidrossolúvel, como a questão quer saber. Aquela que precisa de estar se alimentando todo dia, da recuperação diária, tem que ser vitaminas hidrossolúveis, tá bom? Então, meu povo, nosso tempo encerrou. Queria agradecer o pessoal, Diogo, Napoleão, Jeromei, Urusui, que estão acompanhando a aula, Érica aqui pelo chat, outros também que estão acompanhando de casa. Gente, ó, um abração para todos vocês. Infelizmente, nosso tempo bobou. Tô aqui sentadinho aqui, até a próxima, Érica. Ixi, Érica, agora eu acho que é só em agosto. Mas estamos por aqui, viu? Então, um grande abraço, gente. Fui, tchau!